Nora, eu estava hoje à janela, vi a habilidade com que domastes e viu, e, tremendo por tua vida, assisti ao salto do muro e à corrida vertiginosa, que qualquer outra cavaleira teria infalivelmente lançado em terra. Tu não podes saber, Nora, tu não poderás jamais compreender o que foi para mim esse espetáculo. Um orgulho desmedido de ter-te por filha enchia-me o coração. Ah! Tu não suspeitavas o que eras naquele momento, criança. Tu não suspeitavas que eras a imagem radiosa da minha morta juventude, a personificação do sonho irrealizado de minha paternidade, frustrada nas suas mais legítimas esperanças. O que se passava contigo? Porque, quer queiras, quer não, herdaste de mim o brio incomparável da atitude, a negligência na coragem, a maestria do manejo. Parece ter sido criada propositadamente para a equitação. Quer queiras, quer não, tens no sangue essa indestrutível paixão pelo exercício e pelo esporte, que te apruma o corpo com uma linha de tão suprema arrogância e te levanta instintivamente a cabeça num mineio de desafio. Nora, minha filha, não é teu pai que te fala neste instante, é o homem, o profissional, é o crítico. Afirmando-te insuperável em nossa arte. Teu salto de hoje foi prodigioso. Tens para vencer não só o dom natural e a ciência de montar, mas também o deslumbramento de tua mocidade em flor, e, acima de tudo isso, o reclamo sem rival de tua beleza. Nora, consente em reproduzir no circo o salto desta manhã, tenho a certeza, afirmo e juro, que eclipsarás num minuto todas as lisastar do universo. Consciente em aparecer na singeleza daquela amazona escura sem o enfeite postiço das fantasias do palco, simplesmente na tua graça primitiva e arisca, nesse clarão feliz, que te irradiava hoje dos olhos, e estará realizada a profecia que outrora te fizeram. Serás a primeira entre as primeiras. Nora compreendia afinal aonde queria chegar o pai. Uma expressão de horror dilatava-lhe as pupilas, e foi num impulso irreprimível de indignação que, desvencilhando-se-lhe das mãos, lhe gritou, numa revolta de toda a sua alma, de todo o seu ser vibrante de indomável indignação. Eu, no circo? Nunca, nunca, nunca. Fez-se um grande silêncio. Realizava-se afinal o que fora outrora o receio inconfessado da pobre Helena. Aí estavam de pé, face a face, como adversários, quase como inimigos, num desafio sacrílego, que lhes trazia aos lábios palavras de irreparáveis consequências, esse pai e essa filha, que a doce morta havia querido unir tão estreitamente. Era o que eu já esperava. Disse enfim o diretor friamente, cruzando os braços sobre o peito. Desde o dia em que dei meu consentimento para a tua entrada nesse colégio, onde te deram uma educação que fez de ti uma estrangeira, senti que deixavas de ser minha. Tua afeição não passa de palavras, tua dedicação é nula, como nulo é o interesse que ligas ao que me diz respeito. Tu já não tens o direito de te chamares minha filha. Oh! Meu pai, meu querido pai! Suplicou Nora, dando um passo para ele e torcendo convulsivamente as mãos no auge de uma intolerável aflição. Você não pode querer isso. Não sabe o que me impõe. Peça-me tudo, tudo o que quiser, menos isso, menos isso. A pobreza não me põe medo. Sou jovem, instruída, forte, trabalharei para ajudá-lo, abandonarei tudo para segui-lo. Serei sua, só sua, não há humilhação que não esteja pronta a arrostar, nem fadigas que não possa suportar. Procurarei uma colocação. Darei lições. Farei tudo o que estiver na medida de minhas forças. Mas não me peça isso. Não me fale no circo. Não é possível. Meu pai mesmo deve compreender que não é possível. É o único meio que tinhas para salvar-me da desonra e da ruína. Respondeu implacavelmente o diretor. Tudo mais são palavras. Palavras ocas como o sentimento que as inspira. De que me valeriam teus magros lucros de professora no sorvedouro em que se abisma agora a minha fortuna e o meu nome? São puerilidades. A verdade, a dura, a indiscutível verdade é que teu orgulho é maior que teu afeto. Fica com teu orgulho,
e vota teu pai ao desespero e à ruína. Lembre-se de minha mãe. Gemeu Nora, apertando com as mãos o seio arfante de emoção. Lembre-se da promessa que lhe fez no seu leito de morte. Tua mãe. Repetiu Karsten, num riso terrível. Não tens o direito de invocar-lhe aqui o nome santo. Tua mãe, se aqui estivesse, renegar-te-ia, filha ingrata. Ela, para quem toda a dedicação era pequena, não hesitava diante de nenhum sacrifício. Por mim rompeu tua mãe com toda a sua família, o seu meio, a sua classe, pois eu já era nesse tempo o diretor de circo que a tua vaidade sempre em mim desprezou silenciosamente. Por mim sacrificaria a vida, se eu lhe a pedisse. Não fales em tua mãe, tu não sabes quão desprendidamente me amou. Se ela estivesse hoje aqui, seria a primeira a querer salvar-me da ignomínia e da miséria. Teu egoísmo não poderá jamais compreender o que foi para mim tua mãe. Nora cobriu o rosto com as mãos. No torvelinho de morte em que se agitavam seus pensamentos, alguma coisa a impelia, entretanto, a resistência, e no fundo do coração soluçava baixinho uma voz de infinita amargura. Antes morrer, antes morrer. E se teu pai te suplicasse? Exclamou violentamente Karsten, que este silêncio animava, segurando-a pelos ombros e chegando-a irresistivelmente para si. Se o teu pai se ajoelhasse a teus pés e de mãos postas te rogasse. Nora, minha filha adorada. É preciso que saibas toda a verdade, tu és o meu último refúgio, se não te decidires a agir, teu pai está perdido. Nora fechou os olhos para não ver esse rosto convulsivo que desesperadamente se curvava para ela, mas a voz, essa voz suplicante, rouca, mudada, essa voz de agonia. Como dolorosamente eu ouvia, meu Deus. Antes morrer, antes morrer. Balbuciou numa voz sem timbre, que era como a voz de sua própria angústia falar-lhe pelos lábios. Karsten deixou cair os braços, sua fisionomia, de uma palidez de cinza, carregou-se assustadoramente. Tens razão. Respondeu em tom sufocado. Só a morte poderá abater o teu orgulho inexorável. E, sem um gesto, saiu precipitadamente do gabinete, sem olhar sequer para Nora, esmagada ao peso de sua dor. Capítulo 15. Quando a desgraça vem impetuosa, não impele o homem de um para outro lado, petrificou como um níobe. Nora nunca soube quanto tempo permaneceu ali. Talvez minutos, horas talvez. Na desorientação de seu espírito magoado, não atordou a mente em que haviam deixado as últimas palavras do pai, perdera a noção do tempo, do lugar, da vida exterior. Era como se um turbilhão a houvesse arrebatado, um turbilhão de dor e de vergonha, em que só sobrava a confiança que até então depositara cegamente nesse pai idolatrado, um turbilhão em que, cerrando os olhos na vertigem fatal das grandes quedas, sentia-se arrastada para o abismo, um abismo em que se submergiam inexoravelmente sua honra e sua felicidade. Com a cabeça reclinada nas mãos, debruçadas sobre a mesa de trabalho, onde tanta vez surpreendera o pai com uma visita matutina ou vespertina, Nora procurava em vão reunir e coordenar suas ideias. Fazia esforços para recordar o que o pai lhe dissera, mas a violência da emoção que a revoltava era tamanha, que não lhe permitia a lembrança nítida dos fatos e das palavras. Tinha a cabeça em fogo e os olhos secos e brilhantes como num acesso de febre, sentia no cérebro uma confusão estranha, tudo lhe parecia tão obscuro, tão incrível, tão complicado e tão doloroso. Tão doloroso, que se soergueu inconscientemente, como procurando um lenitivo à tortura moral que a abatia, relanceou em torno de si um olhar vago e espavorido, e, encontrando o telegrama atirado sobre a mesa, entrou de novo na realidade. Compreendeu que não sonhara e que todo esse sofrimento que lhe arrancava agora esse gemido de protesto involuntário, era o início, o esboço, por assim dizer, de outros sofrimentos muito maiores e mais profundos, que ela sentia aproximarem-se às ocultas, inevitavelmente. Como teria tido o pai aquela ideia? Quem lhe sugerirá?
Um pressentimento insinuava-lhe o nome de Landolfo e ao mesmo tempo uma energia invencível impelira a resistência contra as súplicas, exigências, ameaças, exprobrações, promessas, a resistência louca, desesperada, contra o que considerava uma degradação e uma desonra. Nora passou as mãos frias pela testa, dando a esmo 2 ou 3 passos pelo escritório, como para retomar posse de sua personalidade. Avistou de súbito a porta escancarada e, com medo de ser surpreendida de um momento para outro, fugiu precipitadamente pelo corredor, subindo a correr a escada em direção ao seu quarto. Não encontrou ninguém no caminho, a casa parecia deserta e reinava um silêncio profundo. Arquejando ainda da carreira, Nora parou indecisa no meio do aposento, depois de ter dado 2 voltas à chave, como se receasse que viessem perturbar a expansão de sua mágoa. Agia maquinalmente, impulsionada pelo sentimento natural a todo ente que sofre, de ocultar aos olhos de estranhos a dor que lhe abate por um momento a vontade e orgulho, o mesmo sentimento que faz esconder no fundo dos bosques o animal ferido de morte, esse pudor do sofrimento, que é a última coragem dos vencidos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nora estava só, inteiramente só. Em toda a casa os objetos familiares pareciam sorrir-lhe acolhedoramente, mas o luxo rebuscado dessas coisas, que suas mãos de herdeira rica manejavam tão distraidamente, nada podiam contra a imperiosa angústia que lhe torturava agora todas as fibras da alma. A sensação de seu isolamento acabrunhou-a, sentiu-se órfã, como jamais se havia sentido e, no desespero de se ver assim abandonada, sozinha ante a gravidade dos acontecimentos, voltou-se instintivamente para o lado do único ente que amava no mundo, desde que seu pai se lhe tornara um inimigo. Voltou-se para o lado da secretária, onde se viu o retrato de Kurt entre 2 floridos vasos de cristal. Era um retrato antigo, onde Kurt nem sequer estava só. Era um grupo alegre de rapazes tirado por amador, um grupo onde a pose propositadamente galhofeira dava à fotografia um ar de troça desenvolta e jocosa, onde Kurt aparecia em ponto pequeno, rindo muito sob as abas exageradas de um grande chapéu espanhola, tendo envolvido os ombros e o busto numa vistosa toalha, para mais acentuar o romanesco da fantasia improvisada. Nora, porém, na aflição do momento presente, não dava atenção a essas minúcias, que tanto a haviam feito rir outrora em Bonn. O que ela só via nesse retrato era Kurt, esse Kurt que, se ali estivesse, talvez a pudesse salvar, esse Kurt em quem confiava, esse Kurt que amava e cuja imagem risonha ela agora levava apaixonadamente aos lábios. As lágrimas jorravam dos olhos de Nora. Lágrimas de desespero, de indignação, de fraqueza, lágrimas amargas, mas benfazejas, pois que lhe aliviavam em um instante o peso insuportável do coração. Porque, afinal de contas, ela não passava de uma criança desconsolada, que precisava do refúgio de 2 braços amigos e do abrigo de uma afeição segura e forte, a que pudesse pedir um conselho e um conforto. Nora abandonou-se alguns instantes à expansão de sua mágoa. Chorou desesperadamente durante uns 10 minutos, mas a energia natural de seu caráter reagiu em breve. Enxugou o rosto e, pensando que a imprevista gravidade das circunstâncias lhe permitia transgredir as condições impostas pela condessa, decidiu escrever a Kurt, expondo-lhe minuciosamente os acontecimentos e pedindo-lhe com simplicidade seu parecer. Esta resolução, obrigando-a a analisar e a descrever as causas de sua dor, acalmou-a quase por completo. Sentou-se a secretária, preparou pena, tinta e papel, mas a emoção da cena do escritório agitava demasiado, tinha as mãos tão trêmulas, que a caneta escapava-lhe involuntariamente dos dedos, e só conseguiu escrever 2 palavras à custa de muito esforço. Meu Kurt. Não pôde continuar, não tanto pelo tremor nervoso das mãos, como por um ruído insólito, que ecoou no corredor e na escada, perturbando, malgrado seu, o silêncio de sua solidão. Nora levantou-se, tomando a defensiva, pareceu-lhe distinguir o seu nome num chamar imperativo e aflito no meio de uma vozeria, em que reconhecera o soprano agudo da madrasta,
de passos apressados e interpelações que se cruzavam. Não se achava em condições de receber pessoa alguma, e, decidida a não abrir, fosse a quem fosse, dirigiu-se de novo à secretária. Um bater violento na porta obrigou a retroceder. Miss Nora! Gritou uma voz, cuja mudança não lhe permitiu reconhecer quem era. Miss Nora, seu pai não está aí? Abra depressa, preciso falar-lhe. A menina hesitou um segundo. Era-lhe penosíssimo ser vista naquela ocasião, mas, diante da insistência do bater, do chamar e sobretudo da agitação que revelava o seu invisível interlocutor, decidiu abrir a porta. Que deseja? Perguntou com dignidade altiva, que se transformou em frieza. Apenas reconheceu na penumbra do corredor o perfil adunco de Landolfo. O secretário fitou-a com espanto. Era tão grande a alteração de seus traços e tão pouco natural vê-la àquelas horas naquele pesado traje de amazona, que adivinham facilmente haver ocorrido qualquer coisa de muito grave. Onde está seu pai, Miss Nora? Repetiu, relanceando o olhar curioso por esse lindo quarto de donzela, tão luxuosamente elegante na sua simplicidade voluntária e artística. Meu telegrama deve tê-lo abalado muito. Dona Emília disse-me que estava em sua companhia, quando eu cheguei, não quis interrompê-los. Ninguém o poderia consolar e fortalecer melhor. Como o deixou? A situação é tão grave, que só me atrevi a falar-lhe depois das expansões familiares. Onde está ele agora? Nora fez um gesto vago, seu rosto desfeito, onde a vermelhidão das pálpebras e o pálor das faces indicavam lágrimas recentes. Teve uma contração de angústia estranha e dolorosa. Não sei. Confessou baixinho, como a custo. Não sabe? Retorquiu Landolfo com dureza, não pensando, na agitação que o arrastava, que entrara no quarto e sem ser convidado, e falava a donzela num tom de censura absolutamente descabido. Não sabe para onde foi seu pai, e deixou ir sozinho, depois da terrível notícia que recebera. Deixou ir, sabendo de que Cessus é capaz num momento de desespero, cuja causa é a ruína imediata e a desonra próxima. Realmente, eis o que não abona muito o seu grande amor filial. Acrescentou com uma ironia que penetrou como um dardo no coração de Nora. A menina fez-se ainda mais pálida, havia tantas entrelinhas, tanta assustadora reticência nas palavras do secretário, que um temor incrível invadiu. Dominando a repugnância que lhe causava a Landolfo, encarou de repente, recuando um pouco sob a insistência de seu olhar perscrutador, e, esquecendo na ansiedade da hora presente o que era e o que dela pretenderá sempre aquele homem, respondeu quase humildemente com uma voz entrecortada, onde se adivinhava a angústia sem nome de uma afeição em alarme. Não sei para onde foi meu pai. Tivemos uma cena violenta. Uma cena terrível. Estava muito agitado quando deixou o escritório. Creio que tomou o rumo do jardim. Mas que pensa? Que receia? Senhor? Exclamou com impetuosidade diante do ar assustado de Landolfo. Diga-me, por piedade, que pensa? Implorou, aproximando-se dele e pousando-lhe suplicantemente a mão no braço. Este gesto de familiaridade, que o receio arrancava à menina desorientada, fez sorrir orgulhosamente o secretário. Como sentia vencida essa orgulhosa que até então tratara como um lacaio, como a sentiu à mercê de uma palavra, de um movimento seu. Por uma perversidade, de que ele mesmo talvez não tivesse consciência, divertiu-se em aumentar a aflição que tão inesperadamente fazia da soberba Nora uma criança submissa e medrosa. Seu pai foi para o jardim depois de uma cena que a senhora mesma qualifica de terrível. Repetiu asperamente, cravando um sarcástico olhar no súplice semblante que para ele se erguia. E a senhora deixou ir? Abandonou a si mesma no momento em que ele mais precisava do conforto de uma companhia amiga, quando, às portas da ruína e na iminência de uma derrota escandalosa, não tinha esperanças senão no afeto e na dedicação da família? Nunca pensei que uma filha fosse para o seu pai, e um pai desses,
de tão refinada crueldade na hora da desgraça. Quando cheguei, fui ter com a diretora, que ainda não sabia de nada, e, como lhe contasse pouco mais ou menos a catástrofe e o telegrama que enviara a seu pai, ela disse-me que nós nada tínhamos a fazer no escritório, pois que a senhora lá estava com ele, segundo lhe informou um criado. Pobre Dona Emília. Supunha, como eu, que ninguém o saberia animar melhor do que a filha. Como se enganou. E como todos nós teremos razão em dizê-la responsável das tristes consequências possíveis. Acrescentou, sem compaixão do pobre rostinho angustiado que, suas palavras duras faziam empalidecer cada vez mais. Nora abaixou a cabeça sentindo-se culpada. Abandonar o pai, era a verdade. Abandonaram na crise mais grave de sua existência, na hora em que ele mais necessitava de seu afeto, no momento em que pela primeira vez fazia apelo à sua dedicação. Só pensara na sua própria aventura, e, na estreiteza de seu egoísmo, repelira-o e com que implacável tenacidade, quando ele implorava com aquela voz surda e ardente, que ela nunca mais esqueceria. Oh! Meu Deus, meu Deus! Balbuciou baixinho, no desvario da suposição terrível, que lhe fazia perder a cabeça. Vamos procurá-lo. Continuou num assomo de decisão, característico ainda de sua natureza enérgica. Venha comigo, senhor, por piedade, venha comigo, vamos procurá-lo ambos. Implorou, ajuntando as mãos num gesto de súplica quase inconsciente, esquecendo por completo que até então a separava desse homem. Vamos. Concedeu o secretário, sentindo-se, malgrado seu, invadir também pelo terror das claras pupilas que o fitavam, mas o que suceder, lembre-se a senhora que recairá sobre sua pessoa. Nora já não ouvia. Arregaçando vivamente a longa cauda de amazona, que lhe atrapalhava o passo, desceu quase a voar a escada e, atravessando a correr o hall, ia dirigir-se para a saída, quando a madrasta lhe embargou a passagem. Para onde vais, Nora? Perguntou Dona Emília num tom de melodrama, fitando na enteada 2 olhos de desolação. A menina compreendeu pela atitude trágica da diretora que, se lhe dissesse a verdade, lhe daria um desmaio ou um ataque, coisas que essa prudente senhora tinha sempre em reserva. Não se assuste, Emília. Disse precipitadamente para libertar-se desse importuno obstáculo: vou à procura de meu pai, que foi dar uma volta pelo parque. Seria imprudência ir comigo, fraca como está. O senhor Landolfo acompanha-me. Fique, pois, sossegada, não há perigo nenhum. Espere-nos na varanda, voltaremos já. Tendo tranquilizado assim o espírito inquieto de Dona Emília, Nora precipitou-se para o jardim. Parecia ter asas nos pés, em poucos instantes percorreu e esquadrinhou o jardim, pomar, cavalariças, lavanderias, todos os lugares enfim onde por fantasia se pudesse ter escondido Alfredo Karsten. Chamava de vez em quando o pai em voz alta, num crescendo de aflição que lhe punha na voz um tremor de inexprimível angústia. As maldosas palavras de Landolfo soavam-lhe sinistramente aos ouvidos. Ninguém sabe do que é capaz um homem, quando se vê às portas da ruína. Tudo recairá sobre a senhora. Que tudo recaísse sobre ela, que importava? Contudo que nada sucedesse a seu pai. E pela sua imaginação exaltada desfilavam os casos lúgubres, ouvidos contar outrora ou lidos diariamente nos jornais, dos desgraçados sem conta que, por um revés da fortuna, voltam contra si mesmos a arma assassina. Meu Deus, meu Deus! Suspirou Nora, parando um instante à entrada do bosque, depois das pesquisas baldadas no resto do parque. Seria possível que acontecesse tão horrível coisa? Seria possível que Deus permitiria isso? A menina afastou impacientemente da testa úmida de suor as madeixas em desordem e, como que impelida por uma força superior, tomou resolutamente o caminho da estrada pela vereda do bosque. Sem saber dizer por que, qualquer coisa a arrastava para os lados da ponte meio arruinada e da torrente impetuosa, cujas margens escorregadias e cujo aspecto melancólico tão profundamente a haviam impressionado pela manhã.
Um pressentimento dizia-lhe que era ali, que não podia deixar de ser ali. E, guiada por essa presciência obscura e imperiosa, acelerava o passo num frenesi, que a aliava de tudo quanto não fosse a sua torturante ideia fixa, desprendendo com gesto violento a longa saia dos espinhos e dos ramos, onde se embaraçava. Landolfo a seguia a custo. Tentara fazer algumas observações sobre a ineficácia e a imprudência dessa carreira louca, mas ela não lhe respondia, fazendo somente com a cabeça um gesto de negativa colérica, que o obrigava a calar-se, compreendendo a inutilidade de seus protestos ante a força irresistível dessa vontade desenfreada. Tinha as faces em fogo, a respiração arquejante, os olhos extraordinariamente brilhantes, a longa saia de amazona, que nem se lembrara de despir, embora segurasse, embaraçava-lhe a marcha, emaranhando-lhe os pés ou prendendo-se às pedras e aos arbustos do estreito caminho agreste. Tropeçava então, e para não cair segurava-se com força ao braço de Landolfo. Essa familiaridade, que em outras circunstâncias teria enchido de satisfação a vaidade do secretário, deixava-o frio. Percebia que esses gestos fazia-os Nora sob a pressão da espécie de inconsciência em que se movia. Nunca ele existirá menos para ela do que nesse instante de abandono involuntário. Chegaram à portinhola praticada no muro. Ouvia-se já forte e ensurdecedor o ruído da torrente nas pedras do seu leito profundo. Acredita realmente que ele tenha ido à cidade? Perguntou Landolfo, parando um segundo para tomar fôlego, e achando que na verdade o passeio já se estava tornando demasiado longo. Acho pouco provável, desde que ele me supunha lá. Tudo é possível, replicou Nora com obstinação, tentando sossegar a si mesma com esta afirmativa. Talvez o encontrássemos do outro lado. Acrescentou, aproximando-se da ponte movediça e sondando com olhar ávido as margens desertas do córrego. Um grito lancinante saiu-lhe dos lábios, teve um estremecimento brusco, como se fosse cair, estacando depois imóvel, lívida, os olhos desmedidamente abertos, como se todas as forças vivas de seu ser se tivessem concentrado nessas claras pupilas, fascinadas agora por uma visão de horror. Para trás, Miss, para trás! Gritou Landolfo, segurando-a fortemente pelo braço. Este lugar é perigoso, pode cair e ferir-se mortalmente. Mas a menina nem sequer ouviu. Com um empurrão violento desprendeu-se-lhe das mãos e num gemido surdo precipitou-se, ou antes, deixou-se escorregar pela encosta íngreme e pedregosa. A saia fez-se-lhe em pedaços nas asperidades do terreno, e Landolfo nunca pôde compreender como ela conseguira chegar abaixo sem rolar na água espumante ou sem ferir-se gravemente nas pedras soltas da margem quase a pique. Uma força superior a protegia, mas foi com as mãos em sangue que caiu de joelhos junto a um corpo humano meio submergido. Não haviam enganado seus pressentimentos. O corpo que ali estava numa posição inverossímil, com a cabeça e um pouco do busto apenas em terra e o resto na água. Esse corpo inerte que a torrente podia de um momento para outro arrastar e cujo semblante congestionado ela cobria de beijos veementes. Esse corpo, talvez sem vida, era Alfredo Karsten. Como teria sucedido isto? Um passo em falso na ponte corroída pelo limo. Uma vertigem súbita, muito possível na agitação terrível que o dominava? Ou a queda propositada, voluntária, para acabar de uma vez com o suplício da existência? Esta hipótese, que para Nora já era uma certeza, superava naquele instante todo e qualquer outro sentimento. Calma, calma, aconselhou Landolfo, que descera cautelosamente até ela por um pequeno atalho, praticado alguns metros mais longe na encosta. Mas o tremor de sua voz e o susto, que se estampava em sua fisionomia, indicavam bem claramente que ele estava longe de sentir o que tão insistentemente lhe aconselhava. Com muito jeito, muito esforço e muita cautela, pois o menor movimento podia precipitá-lo na água, cuja corrente era verdadeiramente perigosa naquele sítio, pôde Landolfo, auxiliado por Nora, tirar aos poucos o corpo da água, levando em seguida com 1000 precauções por entre as pedras até o atalho por onde descera.
A subida foi penosíssima. Além do volume do corpo e da sua inércia, as roupas encharcadas aumentavam-lhe o peso. A menina ajudava-o, mas suas forças eram diminutas. Temor de caírem os três ou de deixarem cair o corpo tirava-lhes todo o sangue frio. Afinal, depois de muito esforço, conseguiram chegar à estrada, junto da ponte, deitado no chão o corpo desmaiado. Landolfo pôs-lhe a cabeça entre os joelhos de Nora e, curvando-se, aplicou-lhe ao peito o ouvido atento. Não está morto. Disse afinal, após 2 ou 3 segundos, que pareceram séculos à pobre menina. Ouço distintamente bater seu coração. Tire-lhe o colarinho, desabotoe-lhe o colete e esfregue-lhe com força os pulsos. Continuou, levantando-se e respirando fortemente, como se lhe houvessem tirado do peito a opressão de um grande peso. É apenas uma síncope produzida pela queda, e que a imersão na água fria prolongou. Não se assuste, Miss Nora, o mal não é tão grande como supõe. Vou depressa à casa buscar socorro e prevenir a diretora deste acidente. Acrescentou, fitando Nora com ar significativo. Porque isto não passe e não passará de um acidente. Algumas tábuas apodrecidas da ponte que se partiram, quando ele passava. Rematou, quebrando ele mesmo a pontapés a madeira carcomida para dar aparência de verdade à fábula que se preparava para inventar. Nora mal ouvia, obedecerá-lhe maquinalmente quanto aos cuidados a dar ao pai, mas no desvario de sua alma uma ideia, que era um remorso desesperado, sobrepujava todas as outras. Fora ela culpada dessa resolução fatal. Fora ela que, pelo orgulho intratável com que lhe repelira as súplicas, pela dureza egoísta com que o abandonara, o impelira a esse ato de demência assassina. Com que horror não encarava agora seu procedimento. Por minha culpa, repetia baixinho, apertando as mãos geladas do pai nas suas. Oh! Meu pai, abra os olhos, viva, consenta em viver e eu lhe juro que farei tudo quanto exigir de mim. Esta promessa, que o remorso lhe arrancava nesse momento de angustiosa exaltação, murmurava Nora com os lábios, roçando-os na fronte inanimada de seu pai. E, fosse a mudança de posição e a violência da fricção, ou fosse apenas o calor daquele hálito a bafejar-lhe as faces e a força impetuosa daquele afeto a chamar por ele, a exigir-lhe a vida com uma energia irresistível, a verdade é que um ligeiro estremecimento percorreu ao cabo de alguns instantes o corpo até então imóvel de Alfredo Karsten, um suspiro brando elevou-lhe o peito, e ele entreabriu os lábios por espaço de um segundo. Meu pai! Exclamou Nora, fora de si, abraçando-se a ele e cobrindo-lhe de beijos o rosto e as mãos. Meu Deus, fazei que ele viva! Tornou, erguendo para o céu os olhos ardentes, numa oração instintiva que era já uma ação de graças. Fazei que ele viva e toda a minha vida será pouca para espiar esse momento. Fazei que ele viva e não há sacrifício que não esteja pronta a aceitar em paga dessa vida amada. Pobre Nora, era bem mais duro do que ela poderia imaginar, bem mais irreparavelmente doloroso o sacrifício que a sorte implacável ia exigir de seu amor filial. Landolfo chegou meia hora mais tarde, 4 homens o acompanhavam, com uma maca improvisada, onde deitaram o diretor em travesseiros e cobertores. O secretário prevenira a diretora de um acidente sem importância, uma perna quebrada ao passar uma ponte arruinada, e dera ordens para que se preparasse o quarto e fossem imediatamente chamar o médico. Aos 4 criados, que trouxera consigo, tornou-se verossímil a história do tombo, ante as tábuas quebradas da ponte. Foi, pois, com um excesso extraordinário de cuidado que foi feito o transporte. Iam em silêncio. Nora não quisera deixar a mão do pai, com os olhos fitos nesse rosto desfigurado, onde pouco a pouco voltavam, entretanto, vida e expressão. Beijava de vez em quando essa mão abandonada, que se amornava com o tacto da sua. Depois de várias paradas, chegaram afinal à casa, onde a criadagem e alvoroço estava quase toda à espera, na alameda quieta à orla do bosque. Foi, pois,
Um verdadeiro cortejo fúnebre que da varanda Dona Emília viu chegar. Esta circunstância impressionou-a desagradavelmente. Seus nervos delicados não resistiram ao espetáculo de Karsten lívido, inerte, como morto, e esboçou logo um delíquio interessante, ao qual um frasco de sais e 2 ou 3 intimações enérgicas de Landolfo deram rapidamente fim. Seguiram-se horas de mortal angústia, horas que Nora suportou com assombrosa calma. A desgraça parecia ter feito brotar nela uma nova fonte de energia, duplicando-lhe as forças e o ânimo. Fez face a todas as dificuldades, providenciou, decidiu, ordenou, sem que faltasse nada, sem se descuidar um minuto, sem desfalecer um só instante. O médico declarou grave o estado do doente, fora um princípio de congestão, agravado pela longa permanência na água fria. Era preciso, apenas cedesse à violenta febre cerebral, que nenhuma emoção, nenhuma contrariedade sequer viesse perturbar a excessiva delicadeza desse organismo em convalescença. Mas a febre não cedia, e durante longos dias debateu-se Karsten entre a vida e a morte. Um delírio furioso acometeu-o, um delírio sem tréguas, em que a cada instante, como uma cantilena de loucura, voltava esta frase desolada. Ela não o fará nunca, Landolfo, ela não o fará nunca. Farei, meu pai adorado. Murmurava Nora, apertando-lhe docemente as mãos febris, como para fortalecer a sua resolução de sacrifício. Ela o faria, estava inabalavelmente decidida a fazê-lo. Durante esses dias de angústia sem nome, em que disputava a morte e a vida preciosa de seu pai com uma dedicação incansável, Nora só tinha uma ideia. Só tinha um desejo. Que lhe abrisse os olhos, que recuperasse a consciência, para serenar-lhe o espírito com a afirmativa de seu consentimento em tudo o que ele exigisse dela. Nora não deixou o pai um instante. A madrasta, com o pretexto dos nervos, não se prestou para coisa alguma, e durante esses longos dias e essas longas noites de vigília a menina nem um segundo sequer arredou o pé do lado do doente, onde a morte pairava numa ameaça sombria. Os cuidados, porém, foram mais fortes e veio um dia em que a febre abrandou, o delírio cessou, e Karsten, abrindo os olhos como se saísse de um sono profundo, relanceou pela penumbra do quarto um olhar claro e significativo. Sorriu vagamente para a filha, que de joelhos à sua cabeceira o contemplava extasiada, mal acreditando ainda na realidade dessas melhoras tão desejadas, cerrou depois as pálpebras, como se procurasse recordar qualquer coisa. Uma contração dolorosa passou-lhe pelo rosto. A memória respondia ao apelo dessa vontade ainda vacilante. Tornou, pois, a abrir os olhos e cravou-os cheios de uma ansiedade inexprimível, cheios de uma interrogação silenciosamente desesperada, de uma interrogação que os seus lábios não conseguiram articular, cravou-os no rosto inclinado de sua filha. Nora compreendeu a muda angústia desse olhar e compreendeu também que era chegada a hora do sacrifício prometido. Meu pai! Murmurou com intraduzível ternura, passando carinhosamente o braço por sob a fatigada cabeça e reclinando-a no peito, como se lhe quisesse falar com o próprio coração. Não tem mais nada a recear, mais nada mesmo em que pensar. Representarei no circo, como tinha decidido. O que é preciso, primeiro, é por si bom para me dirigir e ensinar. Não há mais ruína e desonra a temer, pois, se dependia de mim conjurá-las, estão conjuradas. Um clarão de alegria vivíssima iluminou os olhos do doente, um sorriso animou-lhe o semblante macilento, fazendo um esforço para levantar-se, a fraqueza não lhe o permitiu, mas, tomando, num ímpeto de reconhecimento, a mãozinha pendente da filha, levou-a tremulamente aos lábios, murmurando: Obrigado. Nora beijou-lhe a testa. Obrigado, minha filha. Continuou depois de uma pausa, com uma voz baixa e vibrante, em que palpitava a satisfação de um inesperado alívio. Tu não podes saber o serviço que me prestas. Não é só da desonra, não é só da miséria, é da morte também que me salvas. Porque eu morreria infalivelmente, se não conseguisse esmagar o meu rival. Com teu auxílio sinto-me forte outra vez.
É como se me tivesse insuflado uma alma nova. Porque tu não sabes, criança, quanto eu sofri por te sentir arredia, distante de mim como uma estranha, inconscientemente hostil, tu, minha norinha, outrora tão minha amiga. Eras tão pequenina, quando te levava ao circo, e sapateavas de raiva, quando não te queria montar no cavalo grande. Gostavas tanto dos exercícios e batias palmas com tanto entusiasmo às proezas do palhaço. Depois, separaram-te de mim, quiseram cavar entre nós um abismo de preconceitos, mas tu voltaste, minha filha, meu sangue falou mais alto do que todas as tolices que te tentaram inculcar. És outra vez a minha nora de outrora, tudo aquilo foi um sonho mau que passou. Ah! Eu bem dizia, Landolfo, que serias como a tua mãe e que farias tudo por mim. Tudo. Repetiu Nora firmemente, sorrindo com tristeza infinita. E havia tanto pesar concentrado nesse tudo dito assim, com aquela doçura simples, que uma emoção passou nos olhos fundos de Karsten. Talvez compreendesse ele naquele instante a extensão do sacrifício que lhe fazia essa criança tão nova ainda no sofrimento e na vida. Esse sacrifício que, no egoísmo de seus interesses em jogo, aceitara com tanta facilidade, talvez o suspeitasse nesse instante, talvez lhe avaliasse a desolada, a cruciante amargura. Não poderias ter sido feliz com ele, minha filha. Murmurou, abaixando a voz, como envergonhado e passando cariciosamente a mão pela cabecinha morena que se curvava ao peso de uma silenciosa mágoa. Eles nunca te aceitariam de bom grado. Veriam sempre em ti uma intrusa, uma inferior. Conheço o mundo, conheço a vida, Nora. Serias em pouco tempo infelicíssima. Chegaria um dia em que, farto de amor, ele mesmo se arrependeria de te ter desposado. E o abandono de então seria bem mais duro, acredita, do que a tua renúncia de agora. E a tua infelicidade que evitas, evitando-me a desonra, minha filha. Karsten parou, ofegante, essa eloquência, na extrema fraqueza em que se achava, fatigara ao sobremaneira. Cerrou os olhos, reclinou a cabeça no travesseiro, não podendo assim ver as lágrimas contidas que de repente faziam tão brilhantes os grandes olhos puros de sua pequena enfermeira. Nora retirou mansamente o braço de sob a cabeça do enfermo, fez-lhe tomar um calmante e, ajeitando-lhe mais comodamente o travesseiro, só se afastou quando, pela respiração calma, certificou-se que dormia um sono profundo e reparador. Chamou então a enfermeira, que Dona Emília contratara para ajudá-la, e, recomendando-lhe que a fosse chamar, apenas o diretor acordasse, retirou-se para seu quarto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pela primeira vez pensou em si, depois desses longos e horríveis dias. Sentia uma necessidade imperiosa da solidão, no alquebramento de todo o seu ser, esgotado pelas vigílias, na tensão nervosa de seu espírito, que uma ideia fixa há tanto tempo torturava, uma só coisa lhe apetecia. O repouso. Um repouso completo, absoluto, um repouso que a descansasse para sempre do peso intolerável de sua mágoa. Nora tinha a satisfação de ter cumprido todo o seu dever para com o pai, mas essa satisfação não bastava para consolar de tudo que o cumprimento desse dever lhe fazia irremediavelmente perder. Quando compreendeu, pelas palavras do diretor, que tanto para seu pai como para ela a estreia no circo equivalia a um rompimento definitivo, foi como se tivesse ouvido ler a sentença condenatória de seu amor. Sentiu no peito uma dor aguda, que lhe fez subir aos olhos essas lágrimas ardentes que ela agora não podia chorar e que, uma a uma, lhe caíam pesadamente no coração. Sentia-se calma, entretanto, absolutamente calma, encarar seu sacrifício face a face, aceitar-o corajosamente, analisar o detalhe por detalhe, sabendo, e com que dolorosa precisão, tudo o que comportava de renúncia voluntária e de humilhação oculta. Era a perda de uma posição na sociedade e no meio para os quais haviam educado seu espírito e as aspirações de sua natureza elevada tendiam como por encanto. Era a renúncia a esse amor, essência mesmo de sua alma,
Era a destruição de todas as esperanças na flor de sua mocidade. Era a infelicidade de sua vida. Nora sabia tudo isto. Sabia-o tão bem, que teve um gesto de espanto ao tornar a ver o quarto tal qual deixara na tarde inolvidável em que Landolfo lhe viera perguntar pelo pai. Seria possível que as coisas fossem tão pouco diferentes, quando ela se sentia tão irreparavelmente mudada? Aproximou-se do largo espelho oval do toucador e nele examinou detidamente o pálido rosto desfigurado. Estava na mesma, como na mesma estavam os objetos ordinários que a rodeavam. O que mudara fora a sua alma, fora a sua vida, em que a dor penetrara como um furacão destruidor. Nora sentou-se à secretária, como, aliás, em todo o quarto, a mesma ordem era ali também perfeita. Apenas o tinteiro aberto, a caneta atirada e as pétalas murchas das flores, que se haviam desfolhado no vaso de Sèvres e que juncavam uma folha de papel em branco, indicavam a precipitação de uma saída brusca. Nora tomou maquinalmente a folha cetinada. Melkurt leu ela como se não compreendesse o sentido do que lia. Melkurt. Melkurt. Repetiu lentamente, como se quisesse lembrar a si mesma tudo o que essa curta apelação continha de ternura, de saudade e de esperança. Era um brado de socorro, o apelo instintivo da criatura em perigo pedindo proteção a quem unicamente lhe podia dar, um brado inútil agora, pois que saudade, ternura, esperança, promessa e projetos tudo estava murcho, acabado, morto, disperso ao vento, como murchas estavam essas pétalas que ela dispersara com um sopro impaciente. Nora rasgou nervosamente o papel. É preciso. É preciso. Murmurou, como em sonho, apertando com ambas as mãos as fontes latejantes. Recordava-se de que era preciso fazer qualquer coisa, acabar com um dever penoso, com uma obrigação, cujo cumprimento lhe traria afinal repouso desejado, mas o quê? Tudo estava tão confuso em sua pobre cabeça. Ah! Sim, lembrava-se agora. Era preciso escrever à corte para dizer-lhe. Para dizer-lhe. Com um gesto seco, um gesto de sonâmbula, Nora tomou da pena e pôs-se automaticamente a escrever. Que escreveria ela? Nunca o soube ao certo, talvez mesmo não o soubesse nesse instante. Foi a princípio uma exposição clara, fiel, concisa de todos os acontecimentos daqueles dias fatais. À medida que escrevia, desprendia-se de si mesma, parecia-lhe até tratar de uma estranha, de uma outra a quem não aprendesse nem mesmo laços de amizade. Quando, porém, chegou ao fim, quando compreendeu que o adeus que ia escrever era para sempre, uma infinita amargura subiu-lhe ao coração. Melkurt dissera. Que risão, meu Deus! Melkurt. Esse Kurt que nunca mais seria dela. Uma onda de enternecimento a invadiu, levando consigo toda essa falsa energia com que ela se estivera encouraçando contra si mesma e transbordando-lhe a alma numa expansão exasperada, de que não foi senhora sua vontade. É como quem vai morrer que me despeço de ti. Como quem perdeu toda a esperança de salvação, toda a esperança de vida. Tenho, pois, o direito de falar-te com o coração. Kurt, eu não posso já ser tua. Se tua generosidade me oferecesse o teu nome, seria obrigada a recusar. E, entretanto, meu querido, eu amo-te. Mais do que nunca, se possível fosse. Oh! Se estivesses aqui, se te sentisse perto de mim, se tivesse podido consultar-te, talvez tivéssemos achado ambos o meio de evitar essa desgraça, a solução desse problema, que para mim não tem outra saída. Mas eu estava só, tão horrivelmente só. Não tinha ninguém, e o meu pai agonizava, e era preciso salvá-lo. Kurt, eu não sei como vais julgar-me, sei apenas que te vou fazer sofrer, mas peço-te perdão desse sofrimento com todas as veias de minha alma. Se o que faço é mal feito, sirva-me de expiação este imenso sofrimento. Adeus, meu amigo, adeus para sempre. Que Deus te console, Kurt, te abençoe e te proteja. Nora. A pena caiu-lhe da mão, sem reler,
Com uma precipitação em que se sentia o receio de não ter coragem bastante para chegar ao fim, Nora meteu a carta no envelope, fechando-o depois apressadamente. Estava pronto, agora poderia repousar, poderia esquecer, deixaria talvez de sofrer. Meteu a cabeça entre as mãos e fechou os olhos, mas, no fundo de sua alma magoada, qualquer coisa de indefinivelmente doloroso soluçava baixinho. E diante dessa carta fechada, dessa carta que fazia morrer para sempre o seu belo sonho de amor, a pobre Nora, sucumbida, pôs-se loucamente a chorar, como talvez nunca houvesse chorado. Como nunca houvesse chorado. Não. Lembrava-se de ter chorado assim, há muito tempo. Numa noite de inverno, junto ao corpo sem vida de uma pálida mulher loura. Mas tinha nesse tempo para embalar-lhe o desespero infantil 2 braços ternos, que a estreitavam com a força de um carinho piedoso. Eram os braços de Kurt. Agora não tinha ninguém. E no fundo de sua memória surgiu de chofre um pormenor esquecido até então, claro, nítido, vivo. Viu, no canapé manchado de sangue, sua mãe moribunda, afastando com um gesto brusco a Kurt, que trazia no colo uma criança em prantos. "Oh mamã, mamã!" murmurou num soluço. Talvez tivesse querido desde então que eu fosse de meu pai, somente de meu pai. Fica satisfeita com o sacrifício de meu coração, posso dizer que sou hoje inteiramente dele. Mamã, mamã, abençoa tua filha, que precisa agora tanto de tua bênção e de tua proteção. A lembrança de sua mãe foi para Nora um bálsamo salutar. Chorou ainda por muito tempo, mas as lágrimas que agora vertia já não tinham a amargura corrosiva das primeiras. Uma paz tranquila fazia-se nela, e pouco a pouco uma serenidade estranha estancou-lhe o pranto desalentado, sem que ela o percebesse. Era a serenidade que segue e recompensa, segundo a promessa divina, os sacrifícios feitos de boa vontade com um coração generoso. Quando lhe bateram a porta, alguns minutos mais tarde, prevenindo-a de que o pai acordara, chamando-a para o pé dele, estava inteiramente sossegada. Lavou rapidamente o rosto para tirar os vestígios das lágrimas, consertou o penteado, parando em seguida um pouco perplexa ante o envelope em branco. Para onde mandaria ela a carta? Kurt, na última visita, falara-lhe na legação, mas tinha receio de que se extraviasse no correio e receava mais ainda que um estranho a lesse. Que fazer então? Era necessário tomar uma resolução, era necessário que, ao sair desse quarto, tudo estivesse terminado, seu sacrifício fosse um fato consumado. Mandá-la a sua mãe. Pensou, com um sorriso de indizível amargura. Saberá fazer-lhe chegar às mãos e não importa que a leia. Era justamente o que ela mais desejava de mim. Ah! Se nesse instante Nora tivesse endereçado a Kurt essa carta, que era um grito de sua alma desamparada, se ela lhe tivesse enviado diretamente, talvez tivesse evitado toda a ruína de sua vida. Toda a tristeza irremediável do seu futuro. Mas o destino guiava-lhe a mão, e Nora escreveu com firmeza no envelope o endereço da Condessa de Gental. Capítulo 16. É certamente mais importante o modo como o homem aceita os fatos, do que estes o são na realidade. Bem mais depressa do que esperava, Landolfo chegara a seus fins e era ainda com um resto de incredulidade admirável que considerava os resultados obtidos. Saíra plenamente vitorioso da oculta e maldosa campanha para destruir no pai a influência benéfica da filha, exagerara habilmente o mau estado dos negócios, fomentando com intrigas e anedotas de barbeiro, a malquerença de Carsten para com seu concorrente e azedando com pequenas críticas veladas e indiretas subversivas o humor já tão azedado de seu chefe. Esse azedume tivera Landolfo o talento de fazê-lo desviar todo para o lado de Nora, rematando seu traiçoeiro trabalho com a insinuação verdadeiramente genial de que só o concurso dela poderia salvar os negócios da companhia. Carsten, já muito prevenido contra o que chamava as fidalguias da filha, agarrava-se a essa ideia com a tenacidade própria de seu caráter de resoluções extremas,
Tanto mais que essa ideia realizava o que fora sempre o sonho inconfessado de sua vida. Deixar em Nora uma digna continuadora de suas proezas equestres. Landolfo, que o desejo de vingança a tornava insensivelmente psicólogo, observava e registrava todos esses pensamentos, todas essas sensações, para mais seguramente servir-se deles na ocasião propícia. A ocasião propícia teve a ele com o mau impulso dado aos negócios da companhia. Nada fez para lhe aumentar a gravidade, mas também nada empreendeu ou aconselhou que lhe tolhesse a carreira arruinadora. Karsten, esgotado pela fadiga, perdera aquela segurança na tática, que lhe dera outrora força. No calor da luta turbara-se-lhe a visão nítida e desapaixonada dos fatos. Confiara em Landolfo, e Landolfo, abusando dessa confiança, armara as ocultas o laço onde se deveria enredar, não o diretor, mas a presa cobiçada, que era Nora. Diante do rumo trágico tomado pelos acontecimentos, a consciência do secretário alarmava-se, não por interesse pela vida daquele em quem devia haver um benfeitor, mas com receio das complicações inevitáveis, que lhe acarretaria inevitavelmente o suicídio de Alfredo Karsten. Nutria por Nora um amor pronunciado, mas a hipótese de desposá-la pobre, nem um segundo sequer lhe passara pela mente. Se Karsten morresse, era a derrocada total de todos os seus ambiciosos sonhos de futuro. Mas a sorte, de que decididamente parecia ser um protegido, não permitiu essa desgraça. Karsten, depois de uma luta tremenda contra a grande ceifadora, luta onde a dedicação da filha parecia ter sido a única razão da vitória, retomara apenas a existência e a convalescença fazia-se, auxiliada em sua marcha lenta pela perfeita paz de espírito do paciente. Desde o dia em que Nora lhe prometera estrear no circo, apenas ele pudesse em pessoa dirigir-lhe os exercícios, um grande sossego varrera-lhe de súbito todas as apreensões. Sabia Nora incapaz de faltar a um compromisso tomado e esperava tranquilamente que se lhe restabelecesse a saúde para retomar a direção da companhia, cedida agora ao secretário, e marcar definitivamente o dia da estreia. Na satisfação de se ver enfim livre de todos os cuidados que o haviam ultimamente atribulado, entregava-se Karsten ao prazer da expansão, relatando a Landolfo, que diariamente o visitava, a boa vontade da filha e o que dela esperava sua ambição. Mas Landolfo, a quem essas confidências faziam sorrir disfarçadamente, recolhia um a um todos os detalhes, aplaudindo intimamente a habilidade com que soubera fazer concorrer para o bom êxito de seus planos o hábil por excelência que era Alfredo Karsten. Porque, se estava realmente convencido da eficácia da intervenção de Nora, muito mais convencido estava de que essa estreia no circo era um passo decisivo dado inconscientemente para aproximar dele. Há de acostumar-se a essa vida, orgulhosa. Pensava ele despeitadamente, ao receber pela manhã o frio cumprimento de cabeça com que ela lhe correspondia às cortesias. E em sua alma grosseira, dominada de sentimentos baixos, alegrava-se em senti-la assim tão arredia e intratável. Teria duplo prazer em submetê-la mais tarde, quando fosse genro de Karsten e senhor da companhia, em domá-la na graça arisca de todo o seu ser a transbordar de desdém, como ela própria domava e vencia os cavalos na arena, esses puros sangues selvagens, dos quais parecia ter a raça e a rebeldia. Mas os projetos de Landolfo ameaçavam não passar de projetos, pois mais do que nunca Nora se lhe fizera distante e inatingível. Nenhuma palavra, nenhuma alusão sequer a esses inolvidáveis momentos de angústias, que haviam apoiado um instante a seu braço suplicante e abandonada, dir-se-ia que olvidara por completo tudo o que não fossem os seus exercícios cotidianos de equitação. Revestiu-se como de uma armadura de impassibilidade, contra a qual se vinham quebrar as veleidades de familiaridade do secretário e as alusões que de vez em quando tentava fazer-lhe acerca dos acontecimentos posteriores à doença de Karsten. Esquecer o passado ou pelo menos parecia tê-lo esquecido na aparência. Nunca ninguém lhe ouvia um queixume, uma palavra sequer, que pudesse fazer supor uma reminiscência ou uma saudade. Ocultava a mágoa do seu sacrifício sob um sorriso indiferente. Um sorriso de encomenda, cuja amargura oculta ninguém, nem mesmo o pai, poderia suspeitar.
teve com Alfredo uma longa conversa que Landolfo assistiu, e em que tratara de sua estreia no circo com uma superioridade e um desprendimento de espantar, como se tratasse do contrato de uma bailarina ou de uma equilibrista qualquer. Karsten, cujo interesse o tornava cego, regozijava-se abertamente de vê-la tão senhora de si, julgava resignada já, se não consolada, e contava com excitação dos exercícios e alegria do triunfo para rendê-la definitivamente a essa paixão pela equitação, que lhe havia de fazer deslembrar tudo ou mais. Na cegueira de seu egoísmo, não percebia, não queria perceber o martírio que para a menina representavam todas as pequeninas concessões que era obrigada a fazer para representar melhor no circo o seu papel. Era como se renovasse todos os dias o seu sacrifício, e renovasse minúcia por minúcia, separadamente, com meticulosidade de um bisturi a retalhar sem piedade carnes vivas. Landolfo, só ele, adivinhava na altivez das maneiras a tortura íntima e, malgrado seu, admirava essa menina, que afinal achava em seu orgulho, energia bastante para velar a todos a agonia silenciosa de sua alma. Há de ser minha, há de ser minha. Prometia a si mesmo, cerrando os dentes, fustigado no seu desejo por essa atitude de Deus arrogante, quando às primeiras horas da manhã ia com o diretor assistir aos exercícios cada vez mais audaciosos que Nora executava na pista natural do parque. Nora entregava-se com frenesi à equitação. Precisava de exercícios diários para manter-se no estado de preparação suficiente, que lhe asseguraria o triunfo no dia do circo. Galopava, saltava, vira-volteava com a ligeireza, a segurança e a fantasia própria de uma verdadeira filha do faroeste. Karsten resplandecia de orgulho e de esperança, Landolfo afirmava a vitória com uma certeza imperturbável, e Norman, o pequeno estribeiro, para quem a menina fora sempre o modelo inimitável de sua alma de cavaleiro em embrião, vivia num entusiasmo que atingia as raias do delírio, quando via passar sua bela Miss, direita e firme, levada nas pernas aladas de Divil, numa carreira que tinha a velocidade de um turbilhão, como a encarnação mesmo a daquela vida livre e sã, que levara outrora nas planícies de sua terra natal. Com uma facilidade, que acendera nos olhos claros da enteada, um clarão de indignação, Dona Emília aceitara também esta estreia, que seria para Nora a condenação irrevogável de seu amor. Sempre achei, Norinha, que era pena desperdiçares aos olhos de Norman tanto talento e tanta graça. Dissera-lhe a rir, batendo-lhe levemente no rosto e com carinho ligeiro, próprio de sua natureza expansiva. Terás doravante um quadro digno de tua beleza e de tua arte. Profetizo-te um sucesso nunca visto. Um sucesso nunca visto. Nora encolheu os ombros num desprezo tão acentuado e tão sincero, que não escapou a Landolfo, presente na ocasião. Que lhe importava talvez a vida. Era pasmosa, afinal, a inconsciência dessa gente. Ninguém se admirava do sacrifício que fazia, ninguém se compadecia dela, todos achavam natural que ela trabalhasse no circo. Julgavam que era seu dever, e pessoa alguma não tinha sequer jeito para suspeitar angústias sem nome que fazia de sua vida um suplício intolerável, à medida que se aproximava o dia da estreia. E uma chispa incendiava-lhe o olhar e um desejo veemente de fugir, de abandonar esse meio onde tudo a melindrava, invadia-a com tanta impetuosidade, que precisava muitas vezes de fechar-se no quarto para poder, sem o testemunho importuno de estranhos, dominar a repugnância de seu espírito e dar expansão à revolta de seu coração. Landolfo percebia tudo isto e, com receio de haver voltar atrás, numa reação muito natural a uma menina impulsiva, que ela nunca deixara de ser, achou que era necessário preparar o terreno para que tudo estivesse tão bem preparado, e tão fechado o círculo em torno dela, que já lhe fosse impossível recuar, quando, dissipada a exaltação de sacrifício que lhe sustentava os nervos e a vontade, numa tensão exasperada, recaísse na realidade triste dessa trabalhosa vida de circo. Landolfo tinha nas mãos o meio de fechar a 7 chaves este círculo moral. Sabia que o importante, no momento presente, era cortar a Nora toda a retirada, dando a maior publicidade possível à sua estreia,
excitando em torno dela a curiosidade sempre alerta da sociedade, de maneira a transformar num verdadeiro acontecimento sua entrada na vida do teatro. Nora principiava, havia dias apenas, seus exercícios preparatórios, dividindo seu tempo entre a pista e a enfermaria onde Karsten convalescia, e já num dos jornais mais importantes da cidade começavam a aparecer na secção artística pequenos artigos sem assinatura, onde, com louvores exagerados, lhe elogiavam ora a beleza, ora o talento, fazendo ao redor dessa estreia ainda obscura o reclame necessário para atrair sobre sua personalidade a atenção de todos os acostumados desse mundo do teatro e da boêmia risca, onde o nome de Karsten era já uma celebridade. Landolfo possuía a fundo a arte do subentendido e da alusão transparente, pôde, pois, sem dificuldade, mandar para jornais esses artiguetes picantes, onde Nora aparecia umas vezes como heroína de um romance infeliz, como artista apaixonada de sua arte, outras, enfim, como a vítima inocente de uma série de circunstâncias fatais, a filha heroica que por amor filial sacrifica, num gesto de nova Ifigênia, não a vida, mas as mais risonhas aspirações de um futuro, que se desenhava brilhante. A vida de Karsten, com os seus episódios romanescos, a juventude e a formosura de Nora, seus amores discretamente encobertos sob uma linha de reticências para deixar ao leitor o prazer de procurar na aristocracia austríaca o titular herói desse idílio de circo, a morte mesmo de Helena, esse parênteses trágico na aventura feliz, que fora até ali a carreira de Karsten, esse mesmo homem que a vivacidade do sangue francês unia à gravidade da raça germânica e a ousadia intemerata de um cowboy, tudo isto explorou Landolfo, com a fantasia de um folhetinista, misturando de tal sorte a fábula com a realidade, que seria difícil, mesmo a Karsten, separá-las uma da outra. Essas notícias, que o tom de anedota em que estavam escritas fazia picantes, excitaram grande curiosidade, como era de esperar. Vários jornais, tanto da capital como da província, e de estrangeiro, reproduziram-nas, e o público, que se interessa sobremaneira por tudo que diz respeito a teatro ou coisas de gente de teatro, entusiasmou-se em breve pela filha dessa celebridade europeia, Alfredo Karsten, de cuja maravilhosa beleza e garbo incomparável tanta coisa se dizia. Nora ignorava completamente as histórias mais ou menos romanescas que corriam a seu respeito, se lhe fossem dizer que era atualmente um dos nomes mais em evidência no mundo teatral, espantar-se-ia sem dúvida. Esperava passar despercebida, não sabendo, em sua inexperiência e candura, a estranha fascinação que exerce sobre a massa tudo que se ilumina à luz da ribalta ou se esconde provocadoramente na sombra dos bastidores. A maior parte dos leitores de um jornal, antes de se informar do que vai pelo mundo ou de se deter na leitura das questões de interesse universal, corre a saborear as crônicas teatrais, é que tanto mais logrará ser bem-sucedido ser de fantasia e de prestígio, que para todos é o artista, quanto mais escandalosas, íntimas ou românticas forem as histórias que dele se contêm. Apresentada como artista ao público, sempre ávido de sensações novas, Nora tinha a aureolar e a fama não só o nome de Karsten, o frescor de seus 18 anos, a sedução de uma formosura incontestável, mas ainda mais talvez esse ambiente de novela, que Landolfo soberbamente criara em torno de sua enigmática personalidade. E, diante da curiosidade crescente do público, o secretário rejubilava-se. Não lhe bastava, porém, a certeza de que sua vítima não poderia já recuar. Queria pôr uma barreira definitiva entre ela e esse degental, rival odiado, que a celebridade de Nora não faria talvez desistir. Era preciso aniquilar para sempre toda e qualquer possibilidade de reconciliação. Para isso Landolfo tinha o maligno prazer de enviar a mãe de corte jornais, onde sublinhava assintosamente as referências a Nora Karsten,